Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Vamos à entrevista de hoje. Já está aqui no estúdio para conversar com a gente, para falar do nosso, talvez um dos bens mais preciosos, que é a voz. Leila Rodrigues Candeias, fonoaudióloga. Leila, satisfação em tê-la aqui. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Leila, as pessoas sabem cuidar da voz ou ninguém dá bola para isso? Só quando aparece aquela rouquidão desse tempo seco que a gente está vivendo, esfria, esquenta, aí que percebe que, estou rouca, vou cuidar da voz. As pessoas sabem ou não dão bola? A maioria não sabe. Uhum. Agora, quando a pessoa é profissional da voz, ela sabe da importância. Uhum. Então, normalmente, os profissionais da voz costumam cuidar melhor. Entendi. O profissional da voz, nós, por exemplo, nós temos que aquecer a voz antes de começarmos às 6 horas falar bom dia? Com certeza, principalmente começando muito cedo, o importante seria pelo menos fazer algum exercício, alguma coisinha que trouxesse a voz, né? Quando a gente acorda, a voz está muito na garganta, já reparou? Aquela voz assim, que a gente acabou de acordar. Então, alguns sonzinhos, aquele velho trrr que a gente conhece, algum exercício com algum som assim mais nasal que trouxesse a voz mais para cima. Mas isso é o que a gente costuma chamar de aperfeiçoamento vocal. Porque tem muitas pessoas que têm voz normal, elas só fazem um uso profissional, um uso a mais, né, do que os outros. Impostam então elas precisam cuidar, né? Um pouquinho mais, precisa impostar. Eu, no caminho aqui de casa para a rádio, eu venho cantando no carro, venho fazendo alguns desses exercícios, enfim, já venho aquecendo a voz. Ah, você já conhece. Eu, para não incomodar em casa, normalmente faço isso no banheiro. No banheiro é ótimo. Até a ressonância é legal, né? Fica legal. E naquele dia que estiver muito cansado, é legal fazer também. E o banheiro ajuda que tem o vapor, né? É verdade. Quer dizer... Mas os profissionais mais, assim, de canto, tudo eles fazem exercício diariamente, não sei se vocês sabem, né? Os cantores profissionais. É um trabalho que um cantor, né? Cantor de coral, o cantor, no modo geral, ele deve sempre, com qualquer dúvida, recorrer a uma profissional da área fonoaudióloga, fonoaudiologia, porque realmente é o ganha-pão dele, né? E você sabe que a gente tem visto eles procurando a gente no começo da carreira? Olha só. Para já fazer uns exercícios personalizados, para já trabalhar alguma coisa, visando a longevidade da voz deles. É muito interessante isso. E esses exercícios, eles são diferenciados do tom de voz para tom de voz? Uma voz mais aguda, uma voz mais grave, uma voz feminina, uma voz masculina? Ou o exercício é o mesmo para todos? Não, o exercício é personalizado. Às vezes a gente até brinca e fala, não vai ensinar para o outro. Às vezes o que é bom para um não é bom para todo mundo. É verdade. Mas normalmente tem um aquecimento, uma coisa de soltar o corpo, a gente estar tenso nessa região do pescoço e ombros reflete na voz. Às vezes alguns problemas que as pessoas precisam tentar de muita... é muito comum a pessoa travar essa articulação aqui. A gente abre e fecha a boca, sabe? Chama articulação temporomandibular, mas enfim, ATM. Aí, isso aqui reflete também na voz. Então, dependendo do que a pessoa tem, a gente monta um aquecimento específico para ele. E a gente trabalha muito, nesses casos, com professores de canto. Entendi. E antes de mais nada, o otorrino, né, Márcio? A gente precisa lembrar que muitas vezes eles precisam fazer um exame, assim como a gente faz um exame de vista, faz um exame de audição. A gente precisaria dar uma olhadinha lá, se está tudo ok. Porque eles vão fazer um uso excessivo. Não, e a presença, e a ida até o otorrino, antes de tudo isso, você vai ter uma certeza se você não tem nenhum outro problema. Né? Claro. De repente, foi a voz, o exercício que eu não fiz, o aquecimento. Problema nasal, por exemplo. Problema nasal que pode interferir, pode estar causando uma secreção lá atrás. O ideal é passar com os dois, né? No caso do profissional da voz. E outros profissionais que a gente sabe que quase 50% deles vão ter problema durante a vida, vão ter problemas de voz, são os professores. E olha o que a gente tem de professor aí completamente despreparado.
para usar a voz o dia inteiro, né? Eles falam o dia inteiro. E o que eles têm que fazer? Eu sei que a hidratação, beber água o tempo todo é fundamental. Nós aqui no estúdio com as nossas garrafinhas e tudo mais, a gente se hidrata o tempo todo. Mas os profissionais têm essa consciência também? Tem que ter, né? Hoje em dia tem. A gente vem fazendo a campanha da voz já, olha, há 25 anos que eu estou aqui em Botucatu. Começou mesmo em 99. Foi importante e foi o Brasil que começou com isso. É interessante. Que legal. O Dia da Voz é o dia 16 de abril. Então, como a voz é o primeiro sintoma de quem tem um problema mais grave com cigarro e tudo, e vai ter um problema de um tumor nas pregas vocais, começou a ser... Olha, a voz é importante, é o primeiro sintoma. Então, a partir desse fato grave, a gente começou a falar de tudo sobre voz. Eu acho que as pessoas têm, no mínimo, a noção que tem que beber água, uma noção que eu acho que elas têm, mas eu digo os professores, né? Uhum. No geral, é que tem que fazer uma pausa. Não dá para você falar a manhã inteira. Na hora do intervalo, elas deveriam ficar quietas. A cada 2, 3 horas de uso, 2 horas e meia, 3 horas de uso, a gente deveria ficar meia hora, 20 minutos, pelo menos, em silêncio. Quer dizer, as cordas vocais pedem isso, né? Claro, porque pensa assim, é um uso, elas usam a voz acima do tom, acima do volume normal, né? Então elas deveriam fazer uma pausa. E isso que às vezes elas fazem 2 turnos ou, né, mais turnos. Então são profissionais que podem desequilibrar facilmente a voz. No caso das mulheres, é importante lembrar que o ciclo hormonal ele tem um impacto direto na voz. Então, na hora que a gente tem a TPM, a hora que a gente retém água, a prega vocal também fica inchadinha, gordinha. E fica mais difícil. Alguns cantores nem alcançam os tons. Olha. Cantoras não alcançam os tons que elas costumam alcançar nessa época do mês. Então, precisa equilibrar. E o grande problema também que tem que estar atento é refluxo. E hoje em dia o estresse leva muita gente a ter refluxo, né? São coisas assim que é por isso do convite para a Leila vir aqui. Que possa passar esse tipo de informação que às vezes a gente passa despercebido. Sim. Foi um mal-estar que eu tive, alguma coisa. Não, tem um problema acontecendo aí que você tem que cuidar. No caso do refluxo, eu diria assim, busque ajuda, não fica... é normal, vai fazendo passar, chazinho né? de romã em casa. Até pode, né, tentar alguma coisa, mas assim, principalmente, você falou da variação do tempo, né? Então, se tiver com a voz resfriada, não pode ficar usando muito. Porque a voz está alterada, então você vai forçar mais, né? Uma laringite. Viu, Ellen? Falam até muita gente fala do gengibre, né? Então, o gengibre acaba anestesiando, né? Ali uma dor de garganta, e para algumas pessoas é irritativo. Mais. Então não pode ser para todo mundo, né? Uhum. Agora, beber água né? É bom. A água hidrata. Agora, sempre tiver algum problema, procure um médico, uma orientação médica. Procura um fonoaudiólogo que a gente vai saber orientar, um otorrino, no caso, né? E desenvolver a voz mesmo. Mas todo mundo pode ter uma voz mais bonita. Mas falando dessas receitas caseiras, digamos assim, tem muita gente que fala de gargarejo com casca de cebola, com água morna e sal quando você está com dor de garganta, essas algumas coisas todas, até o médico manda lavar o nariz com soro fisiológico, algumas coisas assim funcionam. Nebulização, inclusive, com soro água caseiro. Com bastante sal, ela é um bactericida, mas é o seguinte, o grande problema é isso anestesiar, como você falou. Uhum. E aí a pessoa anestesia, ela tem um efeito, ou tomar um gole de alguma coisa, de conhaque, alguma coisa que falavam, né, para aquecer, ela pode ter um mascaramento e continuar falando. Às vezes até forçar mais. O cantor da noite, ele toma alguma coisa e continua cantando, ele não percebe que ele já foi além, né? E aqui em Botucatu, quando sair de qualquer lugar, tomar cuidado com o vento. Porque a gente, quando fala, respira pela boca e o ar é bem frio, né? Bem frio. Aliás, aqui, entrevistando um cantor meses atrás, né?
Ele quis dar uma palhinha. Imagine, 7 horas da manhã, ele tinha cantado. Né? Haja voz, né? Haja voz, né? Então, quer dizer, nunca faça isso. Aprendi, nunca vou fazer isso, nunca mais com o cantor, pedir para ele dar uma palhinha às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã é maldade. Ô Leila, a gente está falando da voz, né? Mas a consequência da falta da voz, a gente tem inclusive o nosso atual presidente da República, né? Que tem problemas, né? Terríveis, né? Por isso que a gente tem que cuidar, né? Para não virar uma coisa terrível, né? No caso ele tinha um agravante, que era o hábito do cigarro. A gente sempre fala mal dele, porque o cigarro ele tem um impacto direto nas pregas vocais. A fumaça ataca e há uma descarga de muco para proteger e aquela tosse da manhã do fumante, aquilo agride muito as pregas vocais. No caso dele, ele teve um grande problema anos atrás. Não foi retirado tudo, porque ele precisa da voz, mas foi feito radiação e tudo mais para ele, e ele fez fono, para ele adaptar a voz e poder continuar falando. Mas você vê que a voz dele é uma voz alterada, né? Uma voz assim... Tem alguém aqui na rádio que imita ele, inclusive, mas não vem ao caso. Eu meu pescoço, mas não digo quem é. Não vem ao caso. Não, né? E, Leila, além do cigarro, consumo de bebidas alcoólicas pode afetar a voz? Então, se for do jeito certo, não. A gente até brinca, fala assim, se a pessoa estiver cantando durante o canto ou falando muito num lugar barulhento, que geralmente barzinho é barulhento, né? Falando alto e tomar uma cerveja, o maior problema da cerveja não é a cerveja, é a temperatura dela. Porque a gente está tudo quentinho. Mas não é proibido, lógico que pode. Algumas pessoas falam do leite. O leite não é ruim, pode tomar leite. O problema de você tomar leite antes de cantar é que ele deixa a saliva mais grossa, que nem banana, alguns alimentos, chocolate, achocolatado. Então, aquela saliva mais grossa, ela não facilita. Então, por isso que a gente fala da maçã. Porque a maçã, além de a gente mastiga e relaxa, ela deixa a saliva fininha. Mas nada é proibido, nada. É só saber fazer um uso e não daquele jeito que a gente estava falando antes, né? Da bebida alcoólica para anestesiar, para continuar falando e cantando. Aí não. Quer dizer, como tudo na vida, o mundo evolui, né? Aquelas receitas de vó não servem mais, né? Procure um profissional para te orientar sobre o que fazer para cuidar melhor da voz. É claro que, inevitavelmente, eu já passei por períodos na minha vida de fazer programa de rádio das 7 da manhã até as 5 da tarde, de narrar jogo de futebol, enfim, né? Já fiz tudo isso, né? Judiei bastante da minha voz, mas eu ficava quietinho, tipo assim, eu terminei um jogo de futebol, 2 horas não conversem comigo, eu vou responder por sinais, senão eu não aguento, né? E raramente eu tenho problema na voz, não sei, tomara continuar assim. Claro, mas você tem hábitos bons, né? Eu procuro cuidar porque é o meu ganha-pão, né? Faz tempo, né? Pois não? E, inclusive, voltando a falar desses cuidados com as cordas vocais, eu tenho uma dúvida sobre calo vocal. Como eles se formam, o que provoca um calo vocal? O calo geralmente é abuso, falar muito e falar na garganta. Então, a situação, né, de você gritar com os alunos, isso são abusos vocais. E o calo pode se desenvolver, sim, em qualquer pessoa que abuse da voz. Aquele negócio, né? De falar o dia inteiro, como ele falou, ele falava o dia inteiro, ficava gritando gol. E principalmente, muitas vezes, pelo desequilíbrio, né? De falar assim, mais aqui na garganta, a pessoa imposta, ou fica imitando gente, viu? Não pode ficar imitando gente rouca, não. Muito tempo, né? Não, muito tempo. De faz vez em mal. quando pode. Na redação aqui, depois que termina o jornal, pode brincar disso. Pouco tempo. Pouco tempo. Pouco tempo. E Leila, como eu posso melhorar a clareza e a projeção da minha voz sem forçar? Então, a gente costuma falar e lembrar, como ele falou, um exercício muito antigo dos radialistas é colocar uma caneta na boca, um lápis. Esse tipo de projeção em E, assim, não ajuda, né? Falar para o ouvinte, abrir a boca, ele tá só ouvindo, né? Abrir a boca na lateral. Por quê? Porque eu contraio aqui, ó. Então, o ideal é fazer exercícios
de articulação, mas assim, de abrir e fechar a boca bastante. Articular exageradamente antes de falar. E alguns sons que a gente pode aprender, até tem na internet, os corais usam muito, que é a vibração de língua ou vibração de lábios, né? Que é o trrr, para a gente aquecer a voz. Então, vocês que começam de manhã, vocês deveriam vir para cá mesmo e fazer algum tipo de exercício para aquecer e para relaxar no final. Beber bastante água. E eu acho, se você tiver fazer os intervalos a cada 3 horas de uso, ficar meia hora no celular, digitando alguma coisa que realmente pare de conversar. Isso tudo vai manter a voz clara e não vai provocar os calos. Os calos são por abuso. Ou tosse do fumante, aquela coisa de tossir muito, bater. Quando você tosse, uma prega vocal bate na outra. Prevenindo rinites, prevenindo alguma outra alteração, o refluxo. Se ele chega, ele no esôfago ele não faz mal, mas se ele chegar até essa região, ele desequilibra o pH e deixa tudo avermelhado nessa região das cordas vocais. Então ele é um fator que predispõe a um problema. E aí não vai dar essa clareza de voz que vocês todos têm aqui, vozes bonitas, né? Entrevista. 7h23 agora, voltamos com o primeiro jornal, hoje entrevistando a fonoaudióloga Leila Rodrigues Candeias. Leila, o brasileiro, de modo geral, está vivendo mais, está envelhecendo, né? E as pessoas mais idosas, quais os cuidados que elas devem ter com a voz? Então, eu até gostaria de comentar isso, que a nossa profissão, fonoaudiologia, cresceu muito. A gente, no começo, era conhecido só por trabalhar com criança que tinha dificuldade para falar, para aprender a ler. E hoje em dia a gente atende uma série de outros problemas, né, que acontecem com as pessoas. E no caso da população que está envelhecendo, as fonos atuam. Se a pessoa tiver um derrame, se a pessoa tiver Parkinson, se a pessoa tiver qualquer dificuldade, inclusive para engolir, é o fonoaudiólogo que tem que trabalhar com disfagia. Disfagia é quando a gente está tão... Como tudo, a gente envelhece também a laringe e aí a pessoa começa a engasgar. O idoso é um sinal que a gente tem que falar, não, tem algum problema, vamos procurar o médico, vamos procurar fono, sabe? Porque se você começa a engasgar na hora de engolir, você pode aspirar comida ou saliva para o pulmão. Então é uma preocupação e quem trabalha é a fonoaudióloga. A gente tem que também cuidar da audição. É muito mito usar aparelho de audição, mas a gente usa óculos quando vai ficando mais velho, não usa? Então é importante aparelhar, procurar otorrino, fono para botar o aparelho, porque as pessoas acham que elas só não ouvem porque está barulhento o lugar. Não, elas não estão ouvindo em lugar barulhento porque a audição delas não está boa. E não usar aparelho é um fator até para a pessoa se isolar socialmente, pode ser um precursor para a perda da função cognitiva, né? Assim, um dos fatores para demência. Então, é uma coisa importante que a gente chama atenção. E para equilíbrio também, sabe? Fazer exame para ver se a pessoa tem... É muito comum a pessoa mais idosa ter labirintite, Labirintite. Né? Que dizem que é um termo errado, mas enfim. Porque não é uma inflamação dos labirintos, né? É um problema de equilíbrio. Mas tem tratamento. Entendi. E zumbido. Zumbido também. Então, essas questões todas que estão acontecendo com a terceira idade, ou a melhor idade, né? A gente tem que estar atento para algumas coisas. E isso a gente não percebe, né? Que para ele está difícil. Quase imperceptível. Você fala assim, olha, é coisa da idade, tô ficando velho mesmo, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Dá para tratar. Dá para tratar, né? E às vezes, é como você falou, de repente não está ouvindo bem,
né? Está com dificuldade para engolir, a pessoa vai se isolando, né? E aí outros problemas acabam acontecendo, né? É terrível isso. Tudo isso, quanto mais cedo tratar, melhor, né? Ou tá atento para isso. Às vezes vai fazer o exame de audição e fala, olha, não tá na hora ainda. Mas aí acompanha a pessoa para ver qual é a hora dela colocar aquele aparelhinho. Hoje em dia eles são imperceptíveis, né? E eles são regulados pelo celular, é muito legal. São feitos sob medida na orelha da pessoa já. Né? O molde é feito sob medida. E você falou de exercícios de aquecimento, né? Principalmente para quem trabalha com a voz, nos usou de exemplo aqui, e de desaquecimento. Como é que funciona esses de desaquecimento? Então, se a pessoa estiver cantando, ela já vai saber, né? Então eu não vou falar muito dos cantores, porque eles vão para umas notas agudas, e aí eles estão com um ajuste muscular para fazer voz aguda. Então eles têm que sair de lá de cima, eles têm que descer. E muitos corais não fazem desaquecimento. Aí a pessoa sai falando agudo e forte, com o mesmo ajuste. O mesmo acontece com os atores no teatro também. E sem fazer o alongamento. Então é praticamente um alongamento. Vocês poderiam da voz falada, né? Não tem essa questão de estar agudo, mas está aquecido. Então, falar mais baixo, fazer de novo aquele trrr, é um coringa, ele tanto serve para aquecer como para desaquecer. Existem alguns exercícios, o pessoal está conhecendo muito, porque o pessoal da Globo está utilizando o LaxVox, que é um tubo que você sopra água, sopra ar, né? Com voz no coisa. Então tem exercícios que a fono ensina que são muito fáceis e são bons para desaquecer. Na verdade é relaxar, né? E se vocês puderem ficar quietinhos, também desaquece. Assim, uns minutinhos, entendi, né? Não fale comigo, tipo, né? Não, fazer um repouso mesmo. Como se você tivesse saído da academia, você não continua malhando, vai né? por mensagem no celular só. Então, acabou de usar a voz e falou, agora eu fico antissocial. Ô Leila, você falou também das crianças, né? Que antigamente se procurava fono porque meu filho tá falando igual Cebolinha, tá trocando R pelo L, enfim. Mas ainda é importante procurar um fono quando a criança tem esse tipo de... Não vou chamar nem de problema, mas é uma coisa natural das crianças terem isso? Não. E geralmente, algumas crianças começam mais cedo, outras mais tarde a falar, isso é normal. Mas a professora da escolinha, ela sabe comparar o que é natural, o que é, vamos supor, esperado para aquela idade e o que está fora do normal. Então ela encaminha. E eu dei uma pesquisada até para falar para a população o que fazer, porque não é um profissional que a gente encontra tão fácil assim, né? E aí eu tive a informação aqui no Secretaria de Saúde para a gente, que se tiver alguma criança com dificuldade ou a professora encaminhou alguma coisa assim, que é para você telefonar ou ir até a UBS mais próximo de sua casa e o médico vai avaliar e encaminhar para a fono. E aí eles vão saber quais serviços que atendem a população. Porque senão a gente acaba sendo aquele profissional elitizado, que só atende quem realmente tem convênio ou pode pagar. E em Botucatu tem o serviço. Entendi. Não é tão simples, né? Não é direto, mas se você for na UBS, eles vão encaminhar. E eu acho o seguinte, algumas dicas assim, óbvias. Não falar infantilizado com criança, né? Não é porque é criança que a gente tem que falar... Pode até brincar um pouquinho, mas assim, dá o modelo correto para a criança. Não falar... Ai, que coisa mais lindinha. Assim, a criança precisa ouvir o adulto falando corretamente. A criança precisa também usar a fala para pedir as coisas. Algumas crianças pequenas, a criança só aponta, a mãe já dá. Não. Espera ela pedir, né? E falando de um tema que eu lembro que você sempre pergunta, existe uma gagueira normal do desenvolvimento de criança pequena. Ela começa a falar e aí ela começa a falar mais, articular, assim, lá pelos... depende da idade que ela começou a falar. Mas por volta dos 3 anos e meio,
ela vai falar alguma coisa, mas o pensamento dela não acompanha a fluência dela. Então ela vai e ela quer contar que ela viu um acidente de bicicleta na rua, ela vem e atropela tudo, ela começa a fala tudo ao mesmo tempo, né? Gaguejando. Só que se nessa hora você fala, ela não percebe. Mas se você falar para ela, respira, fala direito, não gagueja, ela começa a travar. E nessa hora você está fazendo mal. Não é legal fazer isso com a criança, porque ela nem percebe que ela está gaguejando. É uma disfluência normal do desenvolvimento. Então é muito importante não corrigir. Não corrigir. Espera a criança falar. Ela não está acompanhando o ritmo. Às vezes essa fase demora alguns meses, às vezes demora só umas 2 semanas, sei lá. Mas assim, é uma fase que não deve conscientizar, porque é um erro que ela faz sem querer. E quais são as melhores abordagens para ajudar as pessoas com dislexia a melhorar a leitura e a escrita? Dislexia é uma dificuldade na leitura. Então a gente tem que ver por que ela está trocando ou tá com dificuldade para ler. Tem que fazer uma boa avaliação e ver se a dificuldade é mais visual ou mais auditiva. E aí a melhor pessoa para indicar isso seria o professor. O professor ele consegue ver o tipo de troca e encaminhar para um profissional. Muitas vezes tem que fazer fono mesmo. Numa criança normal, ela praticamente se alfabetiza com qualquer método. E aí praticar, né? Ver os pais lerem, ler livrinho desde pequena, aqueles livrinhos molinhos de criança, tudo, incentivar a leitura. Hoje em dia só se olha... Eu vejo criança de 2 anos no restaurante, os pais dão o celular na mão delas para ela se distrair. Não, usar livro, usar as coisas antigas ainda é legal. Ô Leila, quando a gente estava falando de criança aqui, da troca, né? Que foi a Juliana, já. A gente falando de criança, quando esse problema continua dela trocar, de repente, o R pelo L, se ele for persistente, aí sim você existe uma maneira de resolver isso? Tem que fazer fono. Tá? Uhum. Porque assim, o R, o RE, de porta, barata, careta, ele é mais difícil de falar. Então, eles vão falando caleta ou caita, né, em vez de carta. Até uma certa idade. Biblioteca é uma coisa difícil, blau, pra. Mas se isso não for... demora para aprender, mas se for mais do que o normal, a gente antes esperava até 5 anos e meio, mas como as crianças estão sendo alfabetizadas mais cedo, a gente espera até os 4 anos e meio, 5, que ela já esteja falando. São exercícios que são feitos para ela... Na fono, ela vai ver qual é a dificuldade da criança. É motora ou auditiva. Porque hoje em dia tem também uma coisa que chama processamento auditivo, que poderia interferir na leitura, o jeito como ela processa a informação auditivamente. E dá para trabalhar isso, dá para melhorar, dá para fazer exercícios de reabilitação para as crianças que têm dificuldade. Que antigamente eram as crianças, a gente fala assim, isso aí não deu muito para leitura. Não, hoje em dia dá para trabalhar com isso. Juliana. Você mencionou aí a gagueira, que é uma etapa do desenvolvimento das crianças, mas em adultos, por que a gagueira acomete adultos? Tem vários fatores. Um poderia ser esse, de alguém cobrar muito da criança quando ela é pequenininha, e aí a gagueira se instala, porque ele passa a evitar de falar daquele jeito, então ele fica tenso. E existe um fator, infelizmente, existe um fator também genético que favorece. E quando o adulto é gago, a gente faz tratamento também. Tem que ver também a parte emocional que envolve isso. Mas, infelizmente, algumas pessoas têm mais predisposição para fazer, para ter essa dificuldade. E que incomoda, né? É difícil. O ideal, quando a gente conversa com uma pessoa que gagueja, é esperar ela falar até o fim, não completar por ela. Verdade. E ter a paciência, né? Ô Leila, e de repente, né? Isso já aconteceu comigo também. Tá conversando com uma pessoa já de uma certa idade que tem a gagueira.
parece que de repente eu saio falando igual. Isso pega? Não pega. Mas a gente dá umas gaguejadas de vez em quando. Uhum. Quando a gente tá falando e faz assim... a muleta dos locutores, às vezes, é um prolongamento para pensar e para articular, mas é uma quebra de fluência. E o gaguejar... eu às vezes eu vou falar alguma coisa, ó, eu falo 2 vezes e tá normal. O problema do gago é que ele fica muito nervoso com isso. E aí ele vai gaguejando cada vez mais. E aí não sai nada. Agora, tem alguns casos, mas eu vou lembrar, né? De um cantor já falecido, Nelson Gonçalves, que era gago, mas quando começava a cantar, cantava. Como explicar isso? Claro, ele sabe de cor. e tem muitos atores que são gagos também. Quando eles vão dar entrevista, eles gaguejam. Eu ia falar isso. Eu conheço um ator do Guarujá que ele é gago, mas em cena... Mas ele sabe de cor o texto. E aí, muitas vezes também ele faz outro personagem. E o personagem não é gago. Então, para a gente ver como tem um paradoxo aí na gagueira, ela é complicada. Que interessante isso, né? Quer dizer, ele sabe a letra da música, ele não sabe... gagueja. E se ele estiver fazendo um papel, ele sabe o que ele tem que falar e sabe o texto, ele também não gagueja. É um estado nervoso, então? A gagueira, quase isso? Sim, tem muito a ver com o nervoso, com... A gente, quando está falando, a gente tem um outro nível que fica julgando o que a gente está falando. Se eu estou falando bem, a sua reação, se eu estou... Entendeu? Uhum. E para eles, esse julgamento é muito forte. Eles ficam mais tensos. Eu estou gaguejando. Aí ele vai piorando mais ainda. E se ele for falar com uma autoridade, ele piora. Quer dizer, ele quer acertar, ele não quer gaguejar. E esse nervosismo de saber que não está conseguindo, aí piora a coisa, né? Piora bastante. Por isso que quando a gente faz tratamento, muitas vezes tem que fazer junto com o psicólogo também. Para ver o que está por trás disso. Algumas vezes não. É só um treinamento assim, de evitar, vai melhorando as ocorrências. Mas dificilmente zera. Porque todos nós damos uma gaguejadinha de vez em quando. Se a pessoa foi gaga a vida toda, nunca procurou acompanhamento médico, aceitou a gagueira, às vezes ganha com isso, né? E de repente ela fala, não quero mais ser gago. Eu tô com 50 anos, eu quero mudar. Ela consegue? Eu acho que a identidade, a autoestima dele nunca é boa. Dizer que aceitou não é legal, porque não é aceito socialmente. Então, eu se fosse incentivar, falaria para a pessoa, procure o mais cedo possível. Tem jeito. Mesmo com 50 anos. E troca de letra também, com gente mais idosa, tirar sotaque. Se a pessoa quiser mesmo, alguns políticos, eles querem ser brasileiros, então eles querem amenizar um pouco o sotaque. Alguns atores de televisão que a gente conhece, gente que foi no Big Brother, depois fez tratamento, para não ficar um sotaque tão pesado. Mesmo nós aqui da rádio, né, às vezes a gente quer... melhorar essa coisa do interior, do R muito puxado. Gente, é interessante isso também. Agora, o chato é quando a pessoa quer melhorar, mas ela não consegue sozinha. E aí que eu falo assim, o fonoaudiólogo ajuda, porque ele vai ter alguns exercícios para fortalecer a língua, que é o principal órgão articulador. E aí ela consegue, porque tem gente que não consegue. Você fala para ela falar problema, ela não consegue falar o blé. Então, isso ela foi passando quando era criança, mas chega uma hora que incomoda, né? Não tenha dúvida. Mas isso até tem gente que não consegue fazer o trrr também. Isso sim, é muito comum. Não tem. Por isso que eu falo, se não conseguir fazer o trrr, faz com o lábio. Brrr. Tá vendo? Tem alternativa. 7h40 agora. Vamos ao último intervalo comercial. Já a parte final da entrevista com a fonoaudióloga Leila Rodrigues Candeias aqui no Primeiro Jornal. Entrevista. Agora 7h41, voltamos com a parte final agora da nossa entrevista, falando a respeito de voz com a fonoaudióloga Leila Rodrigues Candeias. A Juliana com a pergunta. A gente vinha falando aí de mudança de sotaque, alguns fatores assim. E tem como mudar o timbre da voz? Às vezes a pessoa não gosta do jeito que é a voz. Tem como mudar isso? Tem como aperfeiçoar. Algumas pessoas... a gente chama de timbre quando a pessoa
o timbre é a voz da pessoa, é característico. O timbre do instrumento musical, de uma flauta, é o timbre dela. Então o timbre, na verdade, não mudaria. A gente não muda a laringe. Então eu, por exemplo, se eu falo contralto, eu tenho uma voz mais grave, eu não vou conseguir, não é natural para mim falar agudinho. Mas a gente consegue, se a pessoa falar muito nasal, se ela tem uma voz muito estridente, se ela tem uma voz muito forte, um volume muito alto, essas coisas a gente consegue dar uma melhorada, sim, fica bem mais legal. Dentro do normal ainda, né? Dentro do normal ela pode aperfeiçoar. E as pessoas, os comediantes de stand-up que fazem muitas imitações, os cuidados que eles devem ter são redobrados, né? São. É muito interessante, né? Tem gente como Tom Cavalcante, que faz vozes, imita perfeitamente o maneirismo, o jeito de falar de outras pessoas, Silvio Santos, etc. Eles têm uma flexibilidade muito grande e normalmente eles não têm problema de voz, porque eles sabem usar aquilo e têm o cuidado, né, de fazer voz e tal. Mas uma coisa interessante de comentar é que, por exemplo, o Chico Anísio, quando ele fazia, quem é mais antigo lembra dele, ele fazia a voz do Azambuja, o Azambuja era rouco. É. Ele ficou rouco, ele ficou com um calo de corda vocal. De tanto fazer a voz, né? Calo sempre é dos dois lados, né? Uhum. De tanto fazer aquela voz. E o Silvio Santos também teve um problema de voz, ficou famoso, dá pra ver naquela série dele. E foi muito dele falar em sorriso, aquela coisa travada de falar assim, né? Tensionando. A gente, quando tensiona aqui, a gente tensiona o pescoço também. Quando você vê a pessoa fazendo força no pescoço, não tá legal, tá? É porque ela tá forçando. O mesmo vale para quem tá cantando, a gente vê fazendo força, vê aquela veia assim na testa, gritando. Isso é falta de técnica. Se a pessoa souber, ela não precisa fazer tudo isso, né? A gente vê cantores maravilhosos que não fazem tudo isso. Uhum. Que coisa, mas assim, a gente às vezes nem detalha tanto isso, né? Fala, gente, ele tá cantando a veia na testa aparecendo desse jeito, mas o esforço que ele tá fazendo para chegar àquela nota, né? Que não precisava, talvez, por uma orientação, né? Na verdade, um cantor de ópera, ele faz um esforço grande. Uhum. Não parece, né? Mas, assim, essa coisa de tensionar o pescoço, tensionar a testa, travar os dentes, ou fazer que eles tremem aqui. Isso tudo é excessivo, não é necessário. Entendi. E geralmente quando falamos de cantores, a gente fala, aquela pessoa tem o dom de cantar. E realmente tem alguma característica na corda vocal da pessoa que faz ela nascer mais propensa a cantar bem do que cantar mal? Tem gente que nasce com características não só de garganta, de corda vocal, como desse osso malar, o osso, eu tô mostrando aqui, ninguém tá vendo, né? O osso do... Na verdade tá vendo, sim. Quem tá pelo site tá vendo, sim. O osso da bochecha aqui atrás. Não sei se vocês já viram os negros, eles cantam, eu tô falando como uma raça maravilhosa, eles cantam porque eles têm o osso malar maior. E aí aquelas cantoras americanas, elas têm uma voz maravilhosa. Impressionante. É impressionante. Então, existe essa coisa de nascer com mais facilidade e características físicas que ajudam. Mas também, ou então a pessoa fala assim, você tem uma voz boa, você vai ser radialista, entendeu? Porque a pessoa já tem uma voz boa, mas sempre dá para melhorar. E essas mudanças na voz, né? O garoto está entrando na adolescência, está saindo da adolescência, está mudando a voz. E é comum, né? Eu que sou pai já vivenciei isso por 2 vezes com os 2 meninos lá, né? De mudar a voz, tá mudando a voz. A primeira vez que eu escutei a voz do meu sobrinho, eu não achei que era ele. Então. Eu falei, nossa, mas quem que atendeu? O Rafael? Não é possível. Cadê a voz de criança dele? Porque ela tá mais fina, mais não sei o quê, de repente ela fica uma voz encorpada, né? Tem que ter algum cuidado nessa metamorfose vocal? Seria bom. É assim, o banho hormonal que tem na adolescência... Uhum. Ele atinge bastante. As meninas também agravam a voz de menina, de criança, para a voz de adulta desce de 3 a 4 tons, 3 a 4 notinhas, e para a menina é 1/8, são 8 notas, 7 a 8 notas. Então eles dão aquela né, quando eles estão falando. Nessa fase que ele dá aquela
desafinada, seria bom ele não segurar isso. Entendi. Porque é normal desafinar. E o que faz a laringe crescer, que é uma das últimas... primeiro nasce barba e tudo mais, é uma das últimas mudanças. É justamente os hormônios. Entendi. É. Agora uma outra coisa, Leila. Então, nessa fase, só para enfatizar, deixa a criança desafinar. E é normal, eles dão aquela brincada. Né? Os outros dão uma brincada, mas é normal e deixar, porque senão ele trava. Se ele travar, ele pode ficar com uma voz aguda. Olha só que interessante. E aí tem que fazer fono depois, porque a pessoa não mudou de voz. É um processo natural. E que a todos menina vão passar, também. né? A menina, às vezes, uma adulta com voz de menininha. Porque ela não mudou a voz. Que coisa interessante, né? Outro dia eu vi um vídeo do Phil Collins, né? Que está com 80 e tantos anos e continua com a voz perfeita. Essa pessoa soube cuidar da voz, né? Esse profissional, né? E cantor e profissional da voz tem uma longevidade maior. A voz não envelhece. Porque a voz também envelhece. Mas a gente que é profissional, eu canto em coral, né? Então eu falo bastante, eu tenho técnica para falar, eu tenho um vozeirão. Mas assim, além o cantor e o profissional da voz, a gente, é quase uma musculação, a gente não vai envelhecer tanto quanto uma pessoa que nunca faz exercício. Então, até para a terceira idade, se não tiver o que fazer, vai lá, começa no coral, tem o coral na... Tem alguns lugares aqui que tem coral, é muito legal. E falando também dessa mudança toda e tudo mais, aquela questão de... Como é que eu vou colocar aqui a pergunta agora? Eu acabei falando e acabou fugindo aqui. Fugiu a pergunta. O jeito que eu vou fazer a pergunta, na verdade, né? Mas falando dos usos da voz, mas da respiração, porque muitas vezes a gente fala, principalmente quem precisa projetar, eu falei do ator de teatro principalmente, quem precisa projetar a voz, às vezes tira a voz da garganta, como você estava falando, força, né, faz aquela força excessiva, e às vezes por não saber respirar direito, usar o diafragma a seu favor, né? O fonoaudiólogo ajuda nisso também? Ajuda, a gente ensina muito exercício de respiração, a respiração é a base da voz. A gente fala com o som, né, o ar que vem do pulmão, a hora que ele passa nessa região do pescoço é que começa a vibração. Então, o certo é respirar, como a gente diz, na barriga. Não é a barriga que respira, mas é o diafragma indo para baixo, ele movimenta a barriga. E não respirar aqui em cima, nos ombros. Isso cansa e tensiona mais essa região. Então, tem jeito sim de respirar. O físio respiratório também ensina, mas pilates, yoga, outras profissões sabem a importância de respirar. Você já viu um bebê respirando? Aonde que ele respira? É a barriga que mexe, mexe, a barriguinha, né? Que mexe. Então, essa respiração é a melhor, é a mais natural. É o melhor apoio respiratório. O respirar é tudo, né? As pessoas têm que saber o básico que é respirar, eu falei né? disso até pelo professor, eu usei o ator como exemplo, mas o professor também, às vezes, né? Tá ali em sala de aula, ele tá falando de repente baixinho, explicando alguma coisa, precisa gritar com o aluno, acaba usando, ao invés de usar a respiração para dar aquela força na voz que ele precisa ali, para aumentar o volume, acaba tirando da garganta, né? Exato, é bem errado isso. E até no momento de tensão, às vezes, você está no meio de uma discussão acalorada, respire, né? Eu acho que vem... em todos os sentidos. Respirar é fundamental e as pessoas não respiram, E é né? difícil, né? Se está numa discussão, é difícil. E até falando sobre isso, o emocional pode afetar a voz também? Pode. Existem alguns casos que a pessoa desequilibrou a voz por um fator emocional. E existe caso da pessoa perder a voz, ela fica afônica. Tipo, eu vou dar um exemplo, mais comum em mulher. Então, uma mulher foi assaltada, ela queria ter gritado na hora e não gritou. Ela fica sem voz. Ela fala, não, depois do assalto eu fiquei sem voz. E não é, ela tem voz. Só que o emocional travou aquilo e aí precisa fazer fono. Nossa. É um caso que acontece. Coisa, né? E tem que fazer, porque é um caso que ela ficou traumatizada, né? E a outra coisa que a gente não falou, eu estava checando aqui nos meus coisas, depois de derrame. Quando a gente estava falando de idoso ou mais novo,
trauma na cabeça, como os Marsantos e tudo mais, pode afetar a região da fala. A afasia, né? A afasia, exatamente. Chama exatamente afasia. Ela vai falar uma coisa, fala outra. E é importante a pessoa que convive com o afásico, além de saber que ele tem que fazer fono, tá? Porque, inclusive, logo depois, às vezes, logo depois não dá pra fazer, mas o ganho dela melhorar é bom fazer no primeiro ano depois do problema, né? Que o derrame ou isquemia é um acidente vascular cerebral. Mas, assim, quem convive com eles, saber que eles estão entendendo tudo. A maioria deles está entendendo tudo. Então, não falar com a pessoa como se ela não estivesse ali. Integrar a pessoa na conversa. E às vezes a gente é comum, né? Como a pessoa não está falando bem, a gente deixa ela de lado. E isso é péssimo para eles. Quer dizer, estão entendendo, sabe do que está falando, ela não consegue só se articular também, né? Voltar a ter essa articulação. A maioria dos derrames que pegam a fala, a pessoa está entendendo tudo. Alguns pegam a compreensão também, quando é muito extenso, né? Mas aí não, a maioria é assim mesmo. E nesses casos, é claro que a gravidade pode diminuir a possibilidade de você reativar a voz, né? Mas nesses casos, a maioria tem condição. Por exemplo, teve um derrame, por exemplo. Tem. Porque assim, além deles controlarem com medicamento, que é super importante, né? Sendo derrame ou isquemia, tem medicamentos diferentes. A gente faz uma estimulação e faz uma reinervação. E hoje em dia tem até um trabalho bem novo que o pessoal está fazendo com eletrodos, estimulando enquanto está fazendo fono. A coisa está melhorando bastante. Assim, a ciência está melhorando muito para fono. A gente usa também eletroestimulação, que é aquele choquinho para algumas coisas. Paralisia facial, a gente estimula. E laser, para algumas questões de disfagia nos idosos, que eles não respondem. Alguns não respondem mais, né? Então, com demência não respondem. Mas aí a gente consegue atingir a musculatura. Lógico, a pessoa tem que ter um treinamento especial para isso. Não é toda a fonoaudióloga que faz, mas existe sim. A gente está percebendo, baseado no que a Leila está dizendo, que a fonoaudiologia evoluiu muito, né? Evoluiu, abriu um leque. Você tem hoje N possibilidades de resguardar, de restaurar, de restituir a sua voz, né? E sim. Quais exercícios e técnicas são recomendados para melhorar o controle e reduzir a produção de saliva excessiva? Nossa, sem ficar ela tá caprichando. Sem ficar aquele barulhinho, sabe? Quando a gente fala e fica fazendo um barulhinho aquele muito... um estralinho, das coisas que a gente quando canta faz é... E esse barulho é péssimo, né? Então, eu acho que o professor de canto trabalha muito bem com isso, mas a fono também. E a saliva, existem alguns fatores que faz a pessoa ter mais saliva, mas a saliva é ótima. Uma boca seca é muito pior do que o excesso de saliva. E aí o negócio é engolir de boca fechada. E durante a fala, assim, tem alguma técnica que a gente possa usar quando a pessoa fala muito e não ficar acumulando e não fazer o barulho? Então, você acredita que falar muito rápido desequilibra a voz e faz esse tipo de coisa? A pessoa que fala mais pausado, ela é melhor compreendida, a articulação fica melhor, né? Porque ela não fala muito rápido. E ela tem tempo de engolir essa saliva excessiva. Interessante. Muito interessante. Fala mais devagar. Gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no Primeiro Jornal. Com certeza vai ser convidado outras vezes, né? Para tirar as nossas dúvidas, porque cuidar da voz é fundamental. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de passar essas informações e parabéns pelo trabalho de vocês, que está muito legal aqui. Muito obrigado.